Olá pessoal, dando continuidade ao nosso estudo da disciplina de Geografia, hoje nós estaremos estudando o continente africano. Para darmos início, lembramos que o continente africano possui duas divisões básicas de todos os seus países. A primeira divisão, que nos cabe observar, trata basicamente de uma divisão que obedece e segue características naturais e características que aproximam aí as questões socioeconômicas dos países presentes. Nessa divisão, a África está dividida em 5 partes diferentes. África do Norte, também chamada de África Setentrional, teremos a África Ocidental, Oriental, Central, e aí nós teremos a África Meridional. Um lembrete, a África do Norte vocês poderão encontrar em alguns materiais sendo chamada de África Setentrional. A Ocidental, o Oeste, Oriental, Leste, Central, e nós teremos a África Meridional, que nunca ela será chamada de uma divisão regional do continente como África do Sul. Isto porque nós temos um país aí chamado a África do Sul. Essa divisão ela é considerada uma divisão geográfica por respeitar características naturais e características socioeconômicas. Uma outra divisão nós poderemos defini-la com características mais étnicas, que é a divisão África do Norte e a África Subsaariana. A África Subsaariana abrange aí 47 países, localizando ao sul do deserto do Saara e passa a ser a abrangência dos países com maior índice de pobreza do continente africano. Essa divisão passa a ser caracterizada de divisão étnica, trazendo segmentos históricos e culturais. A África Subsaariana, também chamada e conhecida de África Negra. Olhando para o continente africano, poderemos trazermos o clima e a vegetação com uma descrição conhecida na geometria de simetria, ou seja, tanto o clima como a vegetação do continente tem uma simetria, tanto ao norte como ao sul possui as suas semelhanças. O mesmo clima que encontrarmos ao norte, nós encontraremos ao sul. Se nós pudéssemos dobrar o mapa da África no meio, perceberemos que o mesmo clima que está localizado na região do norte é o mesmo clima que encontraremos na região do sul. No contexto geométrico, isso chamado de simetria. Quais são os climas do continente africano? Clima equatorial, clima tropical, clima desértico e clima mediterrâneo. Então, esses climas são os que prevalecem dentro do continente da África, sendo que a vegetação, os tipos de vegetação são estepes, savanas, floresta equatorial, deserto e vegetação mediterrânea. Uma dica aí ao clima mediterrâneo, passa a ser um clima que difere em características do clima tropical. O clima tropical ele é caracterizado por chuvas no verão, pelas elevadas temperaturas, e no inverno nós teremos baixas temperaturas e não teremos aí os elevados índices de chuvas. O que ocorre no clima mediterrâneo torna-se diferente. As chuvas ocorrem no clima, na estação do inverno, enquanto na estação de verão nós não teremos a presença das chuvas. A diferença básica entre clima mediterrâneo e clima tropical. No contexto ligado às bacias hidrográficas, nós teremos 2 grandes rios destaques no continente africano, que muitas das vezes passam a serem peças fundamentais para descrições argumentativas em questões de processo seletivo. Quais são esses rios? O Rio Nilo, que passa a ser um grande rio, o maior extensão do continente africano, o segundo maior extensão no contexto global, e esse rio passa a ter uma ligação histórica, como Heródoto, considerado o pai da história, chega a definir que o Egito é uma dádiva do Rio Nilo. O Rio Nilo ele passa a ser fundamental para a economia do Egito, e assim também um contexto histórico que marca a civilização egípcia, e em descrições que são fundamentais para o nosso conhecimento. E além do Rio Nilo, das suas riquezas,
nós temos também o rio Congo. O rio Congo passa a ser um rio equatorial e esse rio passa a ser volumoso, e a característica básica do rio Congo, ele passa a ser o maior rio em volume de água do continente africano. Assim como o Nilo, ele passa a ser considerado o segundo rio em volume de água do mundo. Então, quando olhamos para o continente africano, deveremos entendermos que lá nós temos uma valorização por localizações de dois grandes rios. O rio Nilo e o rio Congo passam a serem destaques. Já na questão geológica, nós poderemos definir que a África ela tem uma semelhança com o território brasileiro. Lembrando que, conforme a teoria em que traz a ideia da Pangeia, a África e o Brasil estavam interligados. Então nós temos aí uma geologia do continente africano com o território brasileiro em sua semelhança. Assim, temos a cadeia do Atlas no noroeste, a parte mais elevada do continente, e no leste nós teremos também uma descrição que passa a ser importante e fundamental para nós, que trata basicamente de fortes efeitos tectônicos, e destaque aí o Vale Rift, o Rift Valley. Nele nós iremos observar que há 35 milhões de anos atrás, o solo do continente africano começou a se quebrar. Esse acidente geológico, decorrente de uma falha tectônica, passou a ser nomeada de Rift Valley, ou Vale da Grande Fenda, chegando aí a mais de 5.000 quilômetros de extensão. Então nós temos aí uma descrição do Rift Valley. E quando olhamos para o contexto histórico do continente africano, perceberemos que a história do continente passa a ter um olhar específico para o colonialismo. Antes do colonialismo, nós chamaremos de período pré-colonial, em que as civilizações se desenvolviam, assim como hoje, com grandes conflitos existentes entre elas. Porém, no período do colonialismo, uma herança será deixada para o continente africano que causa, de certa maneira, o que nós chamamos de grandes conflitos, que passa a ser uma divisão artificial. Os países que colonizaram os países da África, eles desenvolveram uma prática de juntar etnias diferentes em um mesmo espaço, o que é chamado na geografia de limite artificial, uma divisão artificial no continente ou dos países no continente africano, que gera basicamente vários atritos, o que passa a ser definido de guerras civis. E aí nós teremos a Conferência de Berlim, 1870, é fundamental como data histórica para a iniciação geopolítica, o domínio dos países europeus no continente africano. Então, a Conferência de Berlim marca aí um dado histórico para o que nós nomearemos de processo de colonização do continente africano. E assim, falando um pouco da economia da África, nós deveremos olharmos que a África está dentro do contexto da economia global, pois a África desempenha um papel periférico na economia mundial, associado principalmente ao fornecimento de matéria-prima proveniente da agricultura e mineração. Então, olha o destaque aí da África dentro desse contexto da economia global, o que caracteriza a África como um país de economia que desenvolve um papel periférico. Por que um papel periférico? O destaque está ligado à matéria-prima. A agricultura e a mineração passa a ser aí o grande destaque do continente africano. E as principais economias africanas, destaque para a Nigéria, pois é uma das principais economias do continente africano, e esse deve, em parte, pela exploração de petróleo. O país é o sexto maior exportador mundial de petróleo. E em seguida percebemos que o país tem como objetivo estar entre as 20 maiores economias do mundo. Isso agora, o objetivo para esse ano 2020. Contudo, problemas como má gestão dos recursos do petróleo e a falta de infraestrutura adequada são os empecilhos para esse progresso econômico da Nigéria. Mas o grande destaque da Nigéria, nós temos aí o sexto maior exportador mundial de petróleo. Uma outra principal economia do continente africano é a África do Sul. É o país mais industrializado do continente,
é também o mais urbanizado, com cerca de 68,88% da população vivendo nas cidades. Voltando aí, com cerca de 62,88% da população vivendo nas cidades do país, com maior industrialização do continente e com destaque para a urbanização. As principais atividades econômicas que contribui para o PIB da África do Sul passa a ser o comércio, lembrando que é um país urbano, e por ser urbano nós teremos aí o comércio como destaque, a indústria e a mineração. Vale lembrar que o país é um importante centro da cadeia global de mineração. Lembrando dos BRICS, países emergentes, desenvolveram um bloco de harmonia, de reajuste. Nós iremos observar que está Brasil, Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. E aí nós perceberemos que a África do Sul passa a ser um grande destaque nesse contexto. E sobre as regiões industriais do continente, perceberemos que as indústrias da África estão localizadas na África do Sul, Nigéria e Marrocos. Outros países também possuem áreas industriais, mas não com destaque como esses três, que são os três países aí destaques da industrialização do continente: África do Sul, Nigéria e Marrocos. Sobre a agricultura comercial, nós temos destaque para o algodão na África, ocorre principalmente na África do Sul, Madagascar e no Sudão. Já no contexto do amendoim, nós teremos aí o destaque para a Nigéria, o Zaire, a Quênia e, mais uma vez, Madagascar. Já quando se trata do café, nós iremos observar que é produzido em diversos países africanos, destacando-se na Costa do Marfim, Angola, Congo, Etiópia e a Quênia. E teremos também um destaque para a cana-de-açúcar, que passa a ser uma herança da dominação estrangeira no continente. E os países que produzem esse modelo ligado à agricultura na produção da cana, nós temos aí aqueles que têm como destaque o clima equatorial: Senegal, Nigéria, Zaire e Sudão do Sul. Sobre a exploração do petróleo, podemos afirmarmos que a exploração ocorre principalmente no norte do continente africano, em países como Tunísia, Argélia, Egito e a Líbia. Aqui nós temos poucas descrições referentes ao continente africano. Porém, o continente africano ele traz para nós um grande contexto de harmonias, descrições que nos leva a contemplarmos as grandes riquezas do continente. Podemos então afirmarmos que o continente africano passa a ser um continente com elevadas riquezas naturais. Continuemos com os nossos estudos, pois o estudo traz para nós grandes conquistas. Forte abraço.